Você já ouviu falar em manifestação instantânea? Já assistiu algum vídeo ou mini curso ensinando essa proeza? Será que é mesmo possível? No vídeo de hoje eu vou trazer alguns conceitos e refletir acerca desse tema, e já adianto que sim, a manifestação instantânea não só é possível, como ela sempre acontece, porque toda manifestação em si é instantânea. A manifestação é o desdobramento na nossa realidade física, no nosso mundo pessoal, de coisas que nós mantemos em mente, sejam essas coisas desejadas ou não. Então é algo que nós fazemos o tempo inteiro. Não é uma habilidade que só alguns têm ou que só com uma técnica ultra secreta você consegue fazer. A capacidade de manifestar na nossa realidade aquilo que nós mantemos em mente é inata a todos os seres humanos. O ponto é que, se você não entende exatamente como isso funciona, você tende a ser influenciado e controlado por forças externas que sempre vão te moldar em um determinado padrão. Isso significa que você vai absorver crenças do seu entorno e você vai validar essas crenças na sua experiência de vida. Então, a sua vida vai ser um reflexo daquilo que fizeram você acreditar sobre a vida. Então, todas as técnicas de manifestação e de lei da atração que existem, elas não ensinam você a desenvolver a habilidade de manifestar, porque isso todo mundo já nasceu fazendo. O que elas te ensinam, na verdade, é sobre disciplina mental, sobre como reprogramar a sua mente, sobre como utilizar a sua mente deliberadamente para conseguir exercer a sua vontade consciente nesse processo. Quanto mais nós lemos e estudamos, né, e nos aprofundamos nesse assunto, a gente vai conseguindo perceber que todo mundo, todos os autores, todos os mestres, todos os professores, eles estão falando exatamente a mesma coisa, só que com abordagens diferentes, com linguagens diferentes, com enfoques diferentes. Alguns vão ser mais científicos, né, vão ter um rigor muito maior, vão utilizar muito de dados acadêmicos, outros vão ser mais esotéricos, outros vão ser mais religiosos, enfim, existem inúmeras abordagens e cabe a você escolher qual é aquele professor com o qual você mais se identifica. O assunto é sempre o mesmo, mas vai existir uma forma de explicar que vai ressoar mais com você, e vai ter uma forma de explicar que vai ressoar mais comigo. As pessoas entendem as coisas de formas diferentes, então o que serve para mim não necessariamente serve para você. Então muda a linguagem, mudam os termos, mudam as técnicas e algumas ilustrações, mas no fim, em essência, a manifestação ou cocriação, não importa como você chama, nada mais é que o desdobramento de um padrão mental que você adotou, um padrão mental que você fixou na sua mente, tanto consciente quanto inconsciente. Então você tem uma intenção, você acredita sem sombra de dúvidas que aquilo vai acontecer na sua realidade, você se coloca na frequência de alguém que já vive aquilo, porque para você é inevitável aquele acontecimento, e aí aquilo se desdobra. Tanto coisas boas quanto coisas ruins acontecem exatamente da mesma maneira. Só que aí, dentro desse processo, existe o fator do tempo. Quanto tempo vai levar para aquele padrão que eu fixei na minha mente se manifestar na minha realidade pessoal? E na realidade, quando a gente vai a fundo nisso, o que a gente consegue perceber é que toda manifestação é instantânea. Eu vou explicar isso da perspectiva de alguns autores, mas em essência, todos eles falam a mesma coisa. Então, por exemplo, o Neville Goddard fala que nós manifestamos aquilo que nós imprimimos no nosso subconsciente. Então, uma vez que você imprimiu um padrão mental no seu subconsciente, o seu subconsciente vai expressar aquilo na sua realidade pessoal, aquilo vai se materializar. Então, uma vez que você imprimiu aquilo no seu subconsciente, vai se manifestar. Isso significa que, a partir do momento que você imprimiu aquilo no seu subconsciente, já aconteceu. Os desdobramentos que você observa em ordem cronológica já aconteceram. E eles aconteceram todos ao mesmo tempo. Você observa eles em ordem cronológica, porque a nossa percepção é linkada no tempo. Mas o tempo, na realidade, não existe. O Joe Dispenza fala exatamente a mesma coisa, só que ele trabalha com as meditações, né? Então ele diz que quando você sai da meditação se sentindo uma pessoa diferente do que você era antes, né? Se você sai da meditação sentindo que aquilo que você deseja já aconteceu, que você já alcançou a realidade que você quer alcançar, significa que ela já aconteceu, que agora é inevitável, ela vai se desdobrar para você. Então ela já está pronta, tudo já se formou, todas as sincronicidades já foram providenciadas e você só vai observar, né? Você só vai perceber ao longo do tempo
os eventos acontecendo para você chegar naquele destino. Então, toda vez que você de fato manifesta algo na sua mente, que o seu padrão mental se alinha com a manifestação daquilo, já aconteceu. É óbvio que para você conseguir enxergar isso na sua realidade pessoal, do ponto de vista material, existem uma série de eventos e elementos que precisam atuar em harmonia para você conseguir chegar do ponto A até o ponto B. Isso é o como. O Neville Goddard chama isso de ponte de incidentes. O Joe Dispenza chama de sincronicidades. Os Abraham Hicks chamam isso de orquestração e o Dr. David Hawkins chama isso de A que causa B que causa C. Todos falam exatamente da mesma coisa e todos falam que isso acontece tudo ao mesmo tempo. E nós percebemos em ordem cronológica. Então, o tempo que você vai perceber para que aquela sua realidade, para que aquele seu objetivo, para que aquilo que você deseja se manifeste na sua realidade pessoal, ele pode ou não ser instantâneo, porque é uma percepção sua. Mas aquele ABC, a ponte de incidentes ou as sincronicidades, elas acontecem instantaneamente no exato momento em que aquilo é manifestado na sua mente. Então, de novo, você percebe eles em ordem cronológica, mas na verdade eles acontecem instantaneamente e todos ao mesmo tempo. É só você pensar o seguinte: sempre que você tem certeza que alguma coisa vai acontecer, ela já aconteceu. Então você só vai esperar aquele tempo passar para a janela de incidentes serem percebidas e você chegar no seu objetivo. Então, por exemplo, quando você vai em um restaurante e você pede um prato, e você tem certeza absoluta que aquele seu prato vai ficar pronto, vai ser entregue, você vai saborear ele, no momento em que você decidiu o que você quer, já aconteceu. Então você senta ali na mesa e você apenas observa, né, os eventos se desenrolarem. O garçom anotar o seu pedido, pegar, levar para a cozinha, depois passa um tempo, ele vai lá na cozinha, pega e traz o seu prato. Toda manifestação ela é instantânea porque uma vez que a sua intenção foi estabelecida com fé inabalável no teu plano mental, ela é inevitável. Esse é o poder da nossa vontade. Quando a gente exerce de verdade a nossa fé. Se você pega um objeto na sua casa e joga pela janela, ele vai cair no chão. Então, a partir do momento que você decidiu jogar aquele objeto pela janela, ele já estava no chão. Se você decidiu que você ia fazer aquilo sem voltar atrás, o objeto já estava no chão. Porque uma vez que você toma essa decisão, o destino é inevitável. É exatamente a mesma coisa do exemplo que eu dei na resenha do livro Poder versus Força. Vou deixar o link aqui, onde tinha um macaco na gaiola e esse macaco estava preso e existiam bananas do lado de fora da gaiola. O macaco ele não conseguia alcançar as bananas, mas existia um truque para ele conseguir abrir a gaiola. E a partir do momento que ele conseguia abrir a gaiola, que ele entendia como que a gaiola abria, as bananas já eram dele, porque era isso que ele queria. Ele queria sair da gaiola para pegar as bananas. A partir do momento que ele viu como que a gaiola abria, as bananas já eram dele. Então, o desenrolar dos eventos de ele conseguir abrir a gaiola, sair, pegar as bananas e devorar elas, a gente percebe em ordem cronológica. Mas uma vez que ele conseguiu fazer o que ele queria, o destino já estava traçado. E aí, nesse exemplo do livro, para retratar como funciona o processo de manifestação, a partir do momento, né, que você toma uma decisão com fé inabalável, o destino está traçado, é como se você estivesse andando em uma estrada de carro. Então, conforme você anda por uma estrada, você vai vendo a paisagem, e a paisagem vai se modificando conforme você avança naquela estrada. Mas a paisagem, ela não é criada à medida que você avança, ela sempre esteve ali. Mas conforme você se desloca ao longo do espaço, você vai percebendo a evolução da paisagem, você vai percebendo que muda, você percebe novas árvores, você percebe novas montanhas, enfim. O que muda é o seu ponto de observação. Quando a gente fala de manifestação, uma vez que você manifestou alguma coisa, ela já está pronta. O que acontece é que você vai se deslocar ao longo do tempo e você vai observar os eventos acontecerem para culminarem naquilo que você manifestou. Eles aconteceram exatamente todos ao mesmo tempo no momento em que você manifestou. Mas conforme você se desloca ao longo do tempo, você vai perceber o desenrolar dos acontecimentos. Então, a nossa percepção que é atrasada. Tem uma frase do Neville Goddard que é muito interessante e que ilustra perfeitamente esse ponto, que é a seguinte: você pode achar que não tem a sabedoria necessária para encontrar os meios de alcançar o seu objetivo, mas você tem. Se forem preciso que 1000 pessoas ou 10.000 pessoas façam a sua parte para trazer até você o desdobramento do seu objetivo, elas vão fazer o que é preciso conscientemente ou inconscientemente. E aqui tem um ponto muito importante que muitas pessoas que falam sobre isso ignoram, que é o fato de que até mesmo a sua parte no desenrolar dos eventos, ela vai ser feita
consciente ou inconscientemente. Então, uma vez que você manifestou algo de verdade, não tem autossabotagem que impeça aquilo de acontecer. Então, uma vez que aquilo está efetivamente manifestado, pronto, que a decisão foi tomada de verdade, todas as suas ações vão ser orientadas na direção daquele objetivo. Então, muitas vezes, aquilo que a gente quer acontece de uma forma completamente inesperada. Então, você faz algo que você nunca costumava fazer, você vai em um lugar que você nunca costumava ir, e aí você encontra uma pessoa que você nem conhecia, você puxa papo com aquela pessoa, sendo que você nem é uma pessoa que costuma puxar papo com as outras pessoas, e no fim das contas, aquele desconhecido que você conheceu naquele lugar, que você nunca ia, é a pessoa que vai te ajudar a manifestar aquilo que você queria. Então, você foi até aquele lugar e você fez aquilo que você nunca fazia, motivado por padrões inconscientes que estavam atuando sobre você para te orientar na direção daquilo que você já tinha manifestado. Por quê? Porque tudo aquilo que é gravado no nosso inconsciente se expressa na nossa vida pessoal. Então, muitas das coisas que você faz atualmente, né, de forma inconsciente, contribui para você ter os resultados que você tem hoje. E aí, muitas vezes, a gente se sente frustrado com isso porque a gente não entende como que a gente está fazendo aquilo, porque é totalmente inconsciente. E da mesma forma, acontece muitas coisas de forma inconsciente quando é para a realização dos nossos objetivos. A questão é, nós somos controlados por esses padrões atratores com os quais a gente se alinha através das nossas intenções, através daquilo que a gente mantém em mente. Uma vez que você grava no seu subconsciente que você é o tipo de pessoa que já tem aquela realidade que você deseja, seja ela qual for, esse vai ser o seu novo modus operandi. Você vai se expressar dessa forma para que aquela realidade se expresse na sua realidade pessoal e reflita aquilo que você consolidou na sua mente. No meu próximo vídeo, nós vamos entender como funciona esse conceito de gravar algo, de imprimir algo no seu subconsciente, que é a abordagem do Neville Goddard. Então, assim que o vídeo sair, eu vou deixar um link para ele aqui na descrição. Mas o ponto é que, uma vez que você imprimiu algo no seu subconsciente, já está feito. Ele vai se expressar, inevitavelmente. Tudo que vem depois é você assistindo e participando, conscientemente ou inconscientemente, do desenrolar dos acontecimentos. E todos esses fatos, eles fazem a gente chegar a uma conclusão muito importante, que é o fato de que quando você não consegue fazer a sua parte, quando você não consegue fazer acontecer, quando você se sabota, simplesmente significa que você ainda não decidiu de verdade manifestar aquilo, que você ainda não mudou o seu padrão mental, porque a partir do momento que você muda o padrão mental, você é direcionado, você é guiado para a realização daquele objetivo. Então, o ABC que você mantém em mente, ele precisa condizer com aquilo que você quer, para que o ABC cronológico seja observável e te leve até onde você deseja. É muito comum a frase Deus faz tudo menos aquilo que é a sua parte. Só que muitas pessoas confundem um pouco o que realmente é a nossa parte. Tem muitas pessoas que dão muito crédito para si mesmas, quando na verdade a maior parte das coisas acontecem por intervenção divina. Até mesmo as próprias ações inconscientes que elas fazem, que contribuem para elas chegarem onde elas chegaram, foi intervenção divina. Então a nossa parte, né, de fazer acontecer, da nossa força de vontade, do nosso ego, ela é mínima. O que realmente é a nossa parte é exercer o poder da nossa vontade, é exercer a nossa fé inabalável. O resultado ele é inevitável e até mesmo o seu comportamento vai ser orientado por padrões atratores que servem à realização daquela vontade. Então, muitas vezes aquilo que você acha que é você, que é o seu ego que tá fazendo, é só o universo agindo e atuando através de você. Bom, muito obrigada para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, lembra de curtir ele aqui embaixo. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!